Amanhã eu começo. Cansei. Deu preguiça de ler, tá chovendo para ir na academia. Ou seja, inúmeras desculpas. Meu nome é Rafael Rueda Milman e se você adia as coisas na sua vida, não deixe de ver esse vídeo até o final. Se você ainda não assina o meu canal no YouTube ou a minha página Seja Brilhante no Facebook, clica em algum lugar aqui, assina e receba sempre em primeira mão informações que podem ser úteis para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. O principal objetivo dos vídeos e das postagens é que você possa ter uma vida com muito mais equilíbrio, muito mais resultados, sem precisar ficar correndo que nem um maluco. Nesse vídeo eu queria falar com você sobre adiamento, ou a tão famosa procrastinação, que as pessoas tanto falam. E a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: não existe forma de eliminar de vez a procrastinação. Se você leu isso em algum lugar, ou se alguém falou isso para você, é mentira. Não existe como tirar a procrastinação da sua vida, porque a procrastinação é algo natural do ser humano. Agora pensa comigo, por que as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer? Pelo simples fato de que a procrastinação está totalmente ligada com a humanidade, desde os seus primórdios. Então esquece esse negócio de achar que dá para eliminar completamente a procrastinação, porque isso realmente é impossível. Mas você pode e deve combater e aí sim reduzir a procrastinação. Reduzir a quantidade de adiamentos que você faz na sua vida. Então não fique se cobrando achando que você tem que eliminar a procrastinação completamente, porque isso é impossível. O que a gente precisa fazer é, na verdade, aprender formas de conseguir combater isso no nosso dia a dia. Em uma pesquisa que foi realizada com mais de 3.000 pessoas, o autor do livro Equilíbrio e Resultado, Christian Barbosa, identificou um abismo gigantesco entre a expectativa das pessoas e a realidade da execução dessas pessoas de fato. Bom, mas o que é expectativa? A expectativa é você de noite, por exemplo, pensar: nossa, amanhã eu vou ter um dia perfeito. Eu vou levantar às 5:30 da manhã, vou meditar durante 10 minutos, depois eu vou fazer 1 hora de academia, depois eu volto, tomo meu banho, aí eu vou ler mais meia hora, depois eu vou fazer mais uma meia hora lá de uma coisa que eu preciso fazer, né, que é muito importante para mim, e aí eu vou pro trabalho, totalmente pleno e totalmente realizado. Só que chega no dia seguinte, você acorda com aquele barulho do despertador tocando e o que acontece? Você tem aquela preguiça, né? E aí você bate no botão soneca para tocar de novo dali uns 15 minutos. Depois de 15 minutos, quando ele toca de novo, você aperta mais uma vez o botão soneca. E depois você pensa mais ou menos assim: ah, são só mais uns minutinhos, não vai fazer muita diferença. E aperta o soneca de novo. E aí você sabe o que acontece? Bom, aí quando você aperta o soneca outra vez, você repara que agora falta só meia hora para você ter que sair de casa e ir para o trabalho. E aí você tem que começar a correr e o seu dia começa naquela correria, literalmente, porque você acabou se atrasando. Agora, o que a gente pode fazer quanto a essa expectativa, né, e a realidade? Muita gente fala sobre disciplina e sobre força de vontade. Inclusive eu já gravei vídeos a respeito disso, né? Só que a força de vontade e a disciplina é ótimo para quem tem. Mas não é todo mundo que tem isso. E também a força de vontade é uma coisa que vai se esgotando ao longo do dia. Claro que dá para repor. E isso eu vou falar em outro vídeo, explicando um pouquinho melhor. Que não existe essa, né, acabou o estoque da força de vontade e não volta mais. Não, a força de vontade dá para repor. Agora, o problema é que quando você chega lá no final do dia, você muitas vezes já está tão morto, tão cansado, que você não consegue mais fazer aquelas coisas que você realmente queria. E aí, o adiamento se torna um padrão dentro da sua rotina. E esse adiamento se torna tão constante, que você se torna aquilo que o especialista em produtividade, Christian Barbosa, chama de mestre minuto. O que seria, né? O que é o mestre minuto? Bom, é aquela pessoa que só consegue fazer as coisas no último minuto. Então você vai lá e precisa, por exemplo, entregar um relatório para o seu chefe. Quando o relatório está sendo pedido por ele, está no último minuto, é que você vai lá, corre, faz e entrega. Você precisa, por exemplo, entregar lá o seu TCC na faculdade.
É no último minuto que você vai lá e faz o TCC, finaliza para entregar. Você precisa, por exemplo, escrever aquele artigo para o seu site, para o seu blog, sei lá. E você no último minuto é que vai lá e faz aquele negócio. Porque na verdade você é um mestre minuto. Isso é o que a gente chama de mestre minuto. Você é aquela pessoa que adquiriu esse padrão de comportamento e agora você não precisa romper esse padrão. Ou seja, agora você quer romper, mas não consegue romper esse padrão. E como que a gente rompe esse padrão? Eu vou te dar nesse vídeo 2 dicas. Claro que tem milhões de coisas, né? Milhares de coisas que eu poderia te falar, várias estratégias, mas a gente levaria horas aqui nesse vídeo e provavelmente você não vai ter nem tempo suficiente para ficar ouvindo isso aqui. Então, o que eu queria falar são 2 estratégias que funcionam para você começar a adiar menos coisas na sua vida. Porque conforme eu já expliquei no início do vídeo, não existe como eliminar completamente a procrastinação, mas a gente deve sim combater esse vício. A primeira técnica que eu queria te falar é sobre a técnica conhecida como a técnica da formiga. Por que técnica da formiga? Bom, porque a formiga é algo considerado pela maioria das pessoas como pequeno e insignificante. A formiga está tão presente em qualquer jardim, mas você ignora essa formiga. Ela passa lá e você nem vê, você nem percebe porque ela é insignificante. Então vamos aplicar isso no que eu quero te explicar. Você, por exemplo, quer ler alguma coisa. Você pensa, eu vou ler meia hora todo dia. Aí quando você vai pegar o livro para ler meia hora todo dia, você fala, nossa, vou ler meia hora todo dia, mas puxa, já tô cansado, tá me dando uma preguiça, né? Agora imagine o seguinte, vamos trocar e fazer de outra forma. Ao invés de você ler meia hora, você vai colocar isso de uma forma tão insignificante, tão pequenininha, tão formiga, que você não vai nem conseguir fazer aquela atividade, deixar de fazer aquela atividade. Por exemplo, assim, eu não vou ler meia hora, então fala diferente. Eu vou ler 2 páginas desse livro por dia. E veja bem, 2 páginas de um livro, algumas vezes você vai ler 3, 4, 5 minutos estourando. Talvez até menos tempo. 2 páginas é pouco. É tão insignificante que você não consegue nem pensar em não fazer. Mesmo que você esteja cansado, né? Ler 2 páginas de um livro. E o que acontece? Quando você começa a fazer essas coisas que são muito pequenas, insignificantes literalmente, você começa a criar o que a gente chama de momentum. Você começa a ler. Era só 2 páginas, mas de repente vai ter dias que você vai pensar assim, putz, tá bom, esse capítulo tá bom de ler, acho que hoje eu vou ler mais aqui umas 2, 3, 6, 7, 8 páginas, e você está criando o que a gente chama de momento, que é disciplina, é uma disciplina interna, que na verdade quase não chega a ser nem bem uma disciplina, mas é quando você começa a tomar uma atitude para fazer aquela atividade, e assim que começa acaba fluindo, aquilo flui, né? Então cria esse momentum formiga, ou seja, pequenas coisas que você pega aquilo que é grande, né, que é chato ou que é difícil, e você vai transformar em coisas inevitáveis de serem feitas, ou seja, coisas pequenas que você não tem como escapar. Muito bem, a segunda técnica que eu vou ensinar para você é uma técnica derivada do conceito de mindfulness, ou seja, de você estar presente no momento agora, de você estar focado. Eu até vou fazer um vídeo depois sobre isso. Não deixe de assinar o meu canal para ver os próximos vídeos aí que eu vou falar sobre esse assunto. Mas eu vou te exemplificar essa técnica que se chama a técnica do 5. O que é a técnica do 5? Imagina que você tem o sofá da sua sala e você tá lá sentadão assistindo Netflix e de repente você pensa assim, caramba, eu queria ler aquele livro que eu preciso ler, ou então, preciso fazer a lição da faculdade. Ou preciso terminar aquele meu relatório para o trabalho, sei lá. Não importa o que seja. Vamos pegar, por exemplo, a leitura. Porque a leitura geralmente é uma das coisas que as pessoas mais adiam. E aí, de acordo com as pesquisas dos especialistas no assunto, né, a leitura sempre vai ficando para depois. Agora, quando a gente pega e a gente pensa naquela atividade que a gente vai fazer, já vem aquela vozinha interna. Nossa, que preguiça, não vou fazer isso. Então, o que você vai fazer? Bom, você vai usar a técnica do 5, que é o que eu vou te ensinar agora. A primeira coisa que você vai fazer é largar tudo.
Então se você está vendo TV, assistindo Netflix lá, por exemplo, tira o controle remoto da mão, tira qualquer coisa que você esteja segurando, fica com a mão livre e aí você vai contar até 5 para regressivamente, ou seja, vai contar assim, ó, 5, olha para o ambiente, 4, olha mais uma vez lá para o ambiente, 3, respira, né? 2, pensa na tarefa que você vai fazer. 1, levanta e sai para executar a tarefa. Experimente fazer isso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, literalmente, isso é uma forma de te colocar no estado do quê? De concentração. De você simplesmente entender o teu momento presente e sair para fazer, sair para executar. Funciona pra caramba isso. Experimenta e você vai ver que funciona. A primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso, achei bobagem. Falei, isso aí, né? Mas depois eu descobri que funciona mesmo. E a pessoa que me ensinou falou mais ou menos assim, olha, quando você faz a técnica dos 5, você começa a se desconectar daquilo que está no seu ambiente e você começa a pensar e direcionar a tua energia, direcionar a tua atenção, o teu foco para aquilo que você vai fazer na sequência. Então acaba ficando simples e você vai começar a fazer aquela atividade. Então pensa assim, se precisar ir para academia, tá chovendo, você tá vendo a Netflix, aí começa a dar preguiça. Então você aplica a técnica que eu te ensinei. Larga tudo e começa. 5, pensa no ambiente, olha para o ambiente, pensa no ambiente. 4, olha de novo, olha para a porta, olha para a saída. 3, respira, né? Começa a pensar naquela atividade que você vai fazer já. 2, pensa na academia, já foca lá na academia. 1, levanta e vai para academia. Simples assim. Experimenta essas duas técnicas, tanto a técnica da formiga quanto a técnica dos 5, que eu acabo de te ensinar nesse vídeo, e eu tenho certeza que vai dar certo. São coisas simples e diretas que você pode começar a procrastinar menos no seu dia a dia. Bom, meu nome é Rafael Rueda Milman, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou e conhece alguém que está adiando ou está procrastinando alguma coisa no seu dia a dia, talvez uma atividade lá que a pessoa não tá conseguindo fazer, ou talvez aquele convite que a pessoa não te fez, talvez para ir na academia, não sei. Faz um favor, marca essa pessoa nesse vídeo ou compartilha com ela para que você possa ajudar ela também. Se você ainda não assinou o canal Seja Brilhante, não esqueça de assinar para receber sempre em primeira mão o conteúdo que pode ajudar você a melhorar de vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.